Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Docker na prática e hoje no 7º laboratório prático a gente vai publicar um container na AWS. Então primeiro a gente vai criar esse container na nossa máquina, a gente vai realizar a criação dele através de um arquivo Dockerfile, criar a nossa imagem personalizada para então criar o container. É um container de Nginx, onde que a gente vai acessar o Nginx com o conteúdo, a página de apresentação do Nginx funcionando, o servidor Nginx, com o conteúdo personalizável. Depois que a gente testar esse container na nossa máquina local, no nosso host Docker, a gente vai publicar ele na AWS, na cloud da Amazon Web Services. Para isso, requer que você tenha uma conta na AWS, tá? E tenha feito o seu login. Eu recomendo fortemente você colocar a autenticação em MFA, que seriam múltiplos fatores, para reforçar a segurança, porque ela engloba a questão do uso de um cartão de crédito. Todos os recursos que a gente vai utilizar no encontro de hoje, a gente vai utilizar dentro do plano gratuito. Então você não vai ter nenhum custo, contanto que você, após a utilização desses recursos, faça como eu. Apague-os ou desligue-os, para que não mantenha-os funcionando e aí se ingere custos adicionais aos quais extrapolam o limite free tier da AWS, que é o limite gratuito que a gente vai utilizar no encontro de hoje, tá bom? Você não vai gastar nada com isso, tá? É só uma verificação do cadastro, a questão de inserção de um cartão de crédito. Primeiramente, eu tenho o Ubuntu em WSL no Windows 10 com o Docker instalado, com permissão de administrador, tá? Eu vou criar um Dockerfile, então Nano Dockerfile, vou criar a partir do editor de texto Nano, onde que eu vou colocar algumas informações, tá? From Nginx, vou colocar o latest, não é necessário, tá? Mas nesse caso eu vou informar. Run, a gente vai apagar um arquivo forçadamente em /usr, sure, Nginx, tá? Vamos apagar o arquivo aqui, HTML, todos eles, tá? Aqui dentro estarão os arquivos de apresentação quando a gente acessar o servidor Nginx em funcionamento, seja da nossa própria máquina ou como, por exemplo, a gente vai publicar lá na AWS, a gente vai acessar de uma máquina externa ao qual o Nginx está funcionando, nesse caso em container, tá? A gente vai acessar de fora do container. E também a gente vai rodar o comando echo para personalizar o conteúdo, colocar em aspas simples, um conteúdo específico, tá? Eu vou colocar um título H1, onde que eu vou... Você pode colocar o que quiser, tá? Eu vou colocar Ubisocial e concatenado, vou colocar inline, inclusive, com uma tag de parágrafo HTML, linguagem de marcação, onde que eu vou colocar a seguinte descrição, container com servidor Nginx na AWS. Então, esse vai ser o texto de apresentação, tá? Eu vou salvar dentro daquele diretório. Então, user share /nginx /html no arquivo index.html. Então, index.html. Ok? A gente vai redirecionar, nesse caso, saída padrão, standard output para esse arquivo. Então, a gente vai dar um arquivo personalizado. Eu estou no Nano, tá? Ctrl X para sair, Y para salvar, Enter para confirmar. Vou voltar aqui o zoom ao nosso WSL. Pronto, agora eu já tenho o Dockerfile criado, tá? Com o seguinte conteúdo, onde que eu vou construir, no caso, a imagem a partir desse Dockerfile. Nesse caso, eu vou salvar a imagem com "-t", eu vou colocar aqui ubsocial /meu-nginx. O Dockerfile está nesse diretório, portanto, eu só coloco um pontinho no final e pronto. A nossa imagem, Docker Images, no plural, a nossa imagem está gerada. Agora a gente pode criar o container a partir dessa imagem com o comando docker run -dti. Vou habilitar a porta 8080 da nossa máquina em sincronia com a porta 80 do container. A imagem ubsocial meu Nginx, não precisa colocar latest no fim, tá? Eu posso colocar assim, ó, meu Nginx 2, tá? Posso fazer dessa forma, eu vou colocar aqui meu Nginx. Então, aqui a gente tem o Docker PS. A gente tem o nosso container em execução. Agora, se eu for acessar pelo curl,
o nosso container. http localhost. Na porta 8080 a gente vai acessar a porta do container, então vai aparecer o conteúdo personalizado que a gente colocou, que é o título Ubisoft e uma descrição ali que será da AWS. Bom, ele não está na AWS ainda, tá? O que a gente vai fazer a partir de agora. Para a gente publicar um container na AWS, a gente tem que fazer alguns caminhos. A gente tem que instalar no nosso sistema um cliente da AWS, um programinha para a gente levar esse container para a AWS, e a gente tem que fazer algumas configurações. Então, lá no console da AWS, eu citei aqui como América do Sul, São Paulo, você tem que cuidar a questão do fuso horário, tá? A questão da localização, SAST-1 é o que eu vou utilizar, tá? Tem que estar em conformidade, porque não adianta a gente criar componentes aqui para uma região e enviar o container para outra região, então tem que ser a mesma região, tá bom? A gente vai criar um usuário aqui da AWS personalizado. Então, a gente vai digitar IAM, tá? No IAM, a gente pode vir aqui, ó, usuários, vai ter a lista dos usuários que a gente vai criar, tá? A gente vai criar um personalizado, então, criar usuário. Esse usuário, a gente pode colocar o nome que você quiser, tá? Usuário, vou colocar assim, o B1, tá? Contanto que você tenha em conformidade aí a refatoração, conforme eu mudar o usuário, você mudar o usuário que eu colocar, você vai ter que fazer essas modificações depois. Então, fornecer acesso ao console, ok? O tipo do usuário, quero criar um usuário do IAM, a senha ela pode ser gerada automaticamente, tá bom? A gente vai clicar aqui em próximo. Aí o que a gente vai fazer? Para permissões, nós vamos colocar diretamente algumas políticas de permissões. Eu coloquei elas no slide, tá? Então, você pode ir lá no meu site, ubisoft.github.io, e copiar essas permissões para colocar no pesquisar aqui e selecionar elas, tá? A primeira, a segunda e a terceira. O que a gente está fazendo, tá? Respectivamente. Para esse usuário, a gente está habilitando as permissões de trabalhar com containers, de acessar essa questão de containers, todo o acesso e também acesso administrador, tá? A gente vem aqui, ó, próximo, e aí a gente confirma a criação desse usuário. Aí, a gente vai receber aqui, ó, um ponto .csv que a gente vai baixar na nossa máquina. Eu tenho o VS Code, tá? Depois eu já vou abrir ele pelo VS Code, e a gente vai receber algumas informações, como o nome do usuário, a sua senha, tá? Esse usuário aqui eu vou apagar ele depois desse encontro, então acaba sendo um dado sigiloso que ele não vai valer depois disso, tá? E são esses arquivos, e aí a URL dele, tá? Ok, só que a gente precisa agora habilitar esse acesso, tá? Para esse usuário. Então a gente vem aqui, ó, na listagem dos usuários, vamos clicar nesse usuário que a gente criou, habilitar sem FMA, tá? Então a gente pode vir aqui, nome do dispositivo também você pode colocar o que você quiser. Eu vou colocar Ubuntu Teste 1, tá? Chave de segurança, a gente seleciona essa primeira, use o nome, tá? Ok, vamos vir aqui, a gente pode ativar pelo navegador, vou criar o acesso aqui, vou colocar a minha senha local. Vamos tentar de novo, tá? Tentar de novo. Criar. Aqui. Vamos tentar de outra forma, então. Gerenciador de senhas do Google. Aqui deu certo, acabou não dando certo ali pelo Google, mas geralmente acontece. Eu acho que porque eu tenho o OBS executando, tá? Mas eu habilitei esse acesso, tá? A próxima questão, a gente tem que vir no nosso usuário, tá? Aqui, ó, criar chave de acesso, para a gente conseguir, ou seja, linkar a nossa máquina através desse usuário com esse console online da AWS.
Nessa chave aqui, a gente vai criar ela do tipo Command Line Interface, que a gente vai utilizar na linha de comando. A gente compreende. Deixa eu só ver aqui. Ok, o próximo. Aí aqui na etiqueta, a gente pode colocar o valor que a gente quiser. Eu vou colocar uma descrição, por exemplo, criar containers para testes. Tá? Criar chave de acesso. Isso aqui vai gerar para nós também um CSV que a gente vai baixar na nossa máquina também. É um CSV sigiloso. Nesse CSV sigiloso tem duas questões. A chave de acesso e a senha de acesso. A gente vai precisar desses dois dados justamente para a gente instalar a AWS nesse nosso Ubuntu local, no host Docker no caso, tá? Para isso, você tem que executar aí o comando curl, tá? Todos esses comandos estão lá no meu site, ubsocial.github.io. Você vai baixar um arquivo zip, eu já baixei, tá? Tá aqui ele, ó, .zip, tá? Esse aqui. E aí você vai executar o comando no Ubuntu para instalar o unzip, para descompactar esse arquivo, tá? Unzip, espaço o nome desse arquivo, e aí você executa sudo.aws install, e aí você vai ter aí, ó, aws version para verificar o funcionamento desse comando. Então tá aqui, eu estou no 2.28 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Depois disso, você vai ter que executar aí, ó, o AWS Configure. Então, vamos lá, botão direito, ele vai pedir aqui a chave de acesso daquele nosso CSV, Ctrl C, Ctrl Shift V no Linux ou botão direito no Windows. E a senha de acesso. Então, vou selecionar ela aqui, copiar, colar, pronto. Região, então a região eu vou colocar SAEST1, que é a que a gente tinha. Vamos ver se ele está por padrão aqui citado para nós. Tá, ó, por padrão é SAEST1, então eu nem vou informar, eu só dou um Enter aqui, pronto. O formato também é JSON, tá? Se não aparecer aqui JSON, você digita JSON e confirma. Pronto, agora a gente já criou um acesso para esse nosso usuário, agora a gente só precisa logar através dele. O que acontece? Então, vamos pegar aqui esse comando, vou executar aqui o bloco de notas, e é o seguinte, eu tenho que editar esse comando aqui, porque aonde que eu coloco aqui ID da conta, tá? É a ID da minha conta de usuário. Eu venho aqui do ladinho, ó, tá aqui o ID. Vou colar aqui no lugar desse ID conta, tá? Aí eu vou selecionar esse comando, colar ele aqui, e a gente vai fazer o login. Então, agora a gente já está logado, a gente já está conectado nesse ambiente CLI com o ambiente console da Amazon, tá bom? Cliquei ali em concluído. Se a gente clicar em concluído, geralmente a gente perde basicamente o acesso a esse CSV, então tem que cuidar com relação a isso. Depois disso, a gente vai começar a trabalhar com a AWS. A gente primeiramente vai publicar a nossa imagem, tá? Docker Images na AWS. Então é ubsocial /meu nginx, a gente vai publicar na AWS. Então a gente vem aqui, ó, ECR, o Elastic Container Registry, a gente vem nos repositórios, a gente vai criar um repositório. Então aqui, ó, criar repositório. O nome desse repositório vai ter que ser esse aqui, ó, ubsocial /meu nginx, o mesmo que está aqui. Eu já tinha feito isso antes, então só autocompletei, tá bom? A etiqueta mutable, tá bom? E pronto, a ES256, criar. Pronto, a gente já tem o nosso repositório. Agora no nosso Docker, host Docker no caso, tá? A gente vai executar esse comando aqui, que é da Docker Tag, que eu também vou ter que modificar aqui o ID da conta pelo meu ID de usuário. Então, ID da conta, ó, copiar, vim aqui, colar. Então, esse é o primeiro comando. O que eu vou fazer? Eu vou linkar, através de uma tag, esse nosso repositório com essa nossa imagem, tá? O segundo comando, a gente vai executar um comando de push, que também envolve o ID da conta, tá? Então, vamos vir aqui, ó, colocar aqui, push, o ID da conta eu já vou copiar daqui,
eu já tenho ele aqui. Então, Ctrl C, troco o id-conta pelo respectivo valor do meu id da conta, tá bom? Venho aqui, colo, e o push, ele vai publicar essa imagem nesse repositório na AWS. Então, por isso que eu já fiz essa relação. E pronto, a gente publicou. Agora, o que a gente precisa fazer? Na AWS, a gente vai criar um cluster Fargate, tá? Então, a gente vem no ECS, que é o Container Source Clusters. A gente vai, aqui no botãozinho direito, criar um cluster. O nome dele é gerado automaticamente e a gente só vai colocar na infraestrutura isso daqui, que já está marcado. Fargate sem servidor. Criar esse cluster. Porque a partir de agora, nesse cluster, demora um pouquinho para criar. A gente vai colocar nesse cluster uma definição de tarefa, uma task definition. Só esperar a criação do cluster, demora um pouquinho. Ok, cluster criado. Então, vamos lá. Aqui de novo, ECS, tá? Definições de tarefa. Criar uma definição de tarefa, o botão é sempre esse, tá? Comum, não precisa ser JSON. Tá? JSON seria mais a questão do CLI. A família, eu vou chamar de família task. Eu já tinha autocompletado aqui, família-task. Vai ser do tipo de inicialização AWS Fargate, porque a gente vai utilizar o nosso cluster Fargate. Aqui você tem que se atentar para se manter dentro do plano gratuito da Amazon. Então, é um Linux, o que a gente vai colocar de CPU? A de CPU a mais fraca de todas, 0.25, tá? E de memória também a mais fraca de todas, que é a 0.5. Tá? Essa daqui. Então, 0.25 vCPU, 0.5 container, lá embaixo, tá? Container 1. O que a gente vai colocar nesse container? O nome do container, que a gente pode chamar assim, ó, meu-nginx-container. A URL desse container, eu vou pegar aqui de novo, tá? Lá dos meus slides, cujo o link estará lá no ubsocial.github.io. Você pode acessar lá, copiar diretamente isso aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Substituir ali o ID da conta pelo respectivo ID da minha conta, tá? Porque o que acontece? Você tem que se atentar a isso aqui, ó. Ubsocial barra meu-nginx é a imagem na latest. Então, se você mudou o nome da imagem, você precisa mudar esse final. Então, a gente vai colocar assim. Container essencial, ele não é um repositório privado, tá? E a porta desse container vai ser a TCP, a porta 80. Já está setado, tá? Uma CPU, variáveis de ambiente não tem nada, questão de logs, e a gente vai em criar, tá? Essa definição de tarefa. Depois que a gente criou essa definição de tarefa, a gente vai ter que atrelar ela a um serviço Fargate. Então, a gente pode vir aqui, ó, definições de tarefa. A gente já tem a tarefa família task criada, tá? Agora, para a gente criar esse serviço Fargate, ECS, então, a gente vem nos clusters, a gente vai entrar no cluster que a gente criou, então só clicar em cima dele. Aqui vai ter uma aba chamada serviços, tá? Então aqui a gente tem tags, tarefas, enfim. A gente vai criar um novo serviço. Então a gente clica aqui, a família, aquela que a gente criou agora há pouco, família-task, selecionamos, revisão de definição de tarefa, a gente pode colocar mais recente, pode ser 2, tá? O nome do serviço é gerado automaticamente, o provedor de capacidade, isso é importante, tá? Deixa eu achar aqui. Vai ser do tipo Fargate, tá? Peso 1, que é o mais baixo. Tarefas desejadas, tá? Vai ter que ser uma só. Aqui, uma, tá? Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre redes, tá? Vai ser do tipo VPC, que é padrão, a subnet, subredes. E o IP público a gente vai deixar como habilitado. Ok. E a gente pode criar esse nosso serviço Fargate.
Por fim, a gente vai ter que fazer mais uma questão que é habilitar o acesso, ou seja, permitir acesso de qualquer lugar na porta 80, tá? Porque se a gente querer acessar esse container na AWS, ele não está disponível em HTTP. A gente atribuiu ali a questão do TCP. Então, vamos só dar uma olhada, a gente clica aqui no serviço, a gente tem uma tarefa em pendente ainda, ela não está em execução, então ela está em andamento. Aqui você inclusive consegue ver o progress dela, tá? A gente vai esperar ela finalizar, então vamos esperar um momentinho. E pronto, a nossa tarefa ela já está em execução. Agora, como eu disse, a gente vai ter que habilitar o nosso acesso externo via protocolo HTTP, já que a nossa porta, primeiramente, ela foi simplesmente TCP, tá? A gente vai ter que também habilitar o protocolo HTTP. Então, a gente pode vir aqui, ó, nos clusters, tá? ECS, cluster, a gente clica lá no nosso cluster. Pronto. Aba serviços, a gente vem aqui na aba serviços, a gente tem aqui tarefas, tá? A gente clica na nossa tarefa, tem bastante informações aqui, tá? Mas a gente tem a questão de portas, associações de rede, tá? Isso aqui a gente precisa trabalhar porque ele ainda não tem acesso. Então, a gente vem aqui, ó, vou minimizar um pouco, tá? A gente vem em rede e, bom, a gente está na aba rede. Então, a gente vem aqui, ó, no ENI, que a gente vai ser redirecionado para um outro console que é o EC2, tá? Nesse EC2, a gente vai ter algumas questões da rede e, inclusive, os grupos de segurança. Então, a gente vai clicar nesse grupo de segurança, que é o grupo default, tá bom? E a gente pode vir aqui nas regras do grupo de segurança, tá? Eu tenho já um IPv4 ali. Eu posso, inclusive, colocar aqui o seguinte, ó, do tipo HTTP, protocolo TCP, tá? Na porta 80, qualquer origem, tá? Ele já estava colocado, tá? E adicionar a regra, tá? No caso, ele já estava, tá? Eu posso vir aqui, ó, HTTP, porta 80, qualquer lugar. Então, eu posso colocar aqui todos esses zeros e adicionar, tá? Essa regra já estava embutida, inclusive, tá? E a gente salva essa regra, qualquer um com IPv4. Então, se a gente voltar lá no nosso grupo, a gente vai ver que a gente já tem essa regra para o IPv4. Caso não tinha, você pode habilitar. E ok, agora a gente a princípio pode, eu vou fechar aqui, a gente já pode acessar aquele nosso container, naquele local que a gente estava. ECS, lá no nosso cluster, então clusters, clica no nosso cluster. A gente pode vir aqui nos serviços, tá? A gente vem nas tarefas, clicamos na tarefa e aqui, ó, a questão de associações de rede, eu vou subir um pouquinho isso aqui, a gente já tem o acesso, que a gente pode copiar esse IP, tá? Vir aqui na nossa máquina host Docker, colar o IP e acessar via curl. E pronto, olha que bacana, a gente conseguiu acessar o conteúdo do Nginx que já está no nosso container publicado nesse IP, nessa porta 80, na Cloud Amazon AWS, disponível para o mundo todo. Inclusive, se eu vir aqui no endereço aberto, clicar, a gente vai acessar esse conteúdo personalizável direto do navegador. Então, a partir de agora, o nosso container de Nginx, inclusive personalizado, com imagem personalizada, salvo em repositório da AWS, e o container criado na AWS a partir de uma imagem postada, publicada na AWS, está funcionando. Para que você não se mantenha nessa situação, porque quanto mais acessos e funcionamento desse container, pode ser que os custos aumentem. Então, para você se manter dentro do plano gratuito da AWS, você precisa excluir tudo que a gente criou
ou pelo menos desligar tudo que a gente criou para que não fique funcionando e consumindo recursos da Amazon, que a Amazon cobra pelos recursos consumidos. Então, você tem aí esses 5 passos. Você apaga o cluster, apaga aí a família da definição, apaga o repositório, definição de tarefa, apaga o usuário que a gente criou, e também você pode apagar os dados locais, como por exemplo o nosso Dockerfile, as nossas imagens, a questão do AWS ali da pasta e os comandos, esses podem ser mantidos, inclusive o login. Tá? E todos esses comandos você encontra lá no meu site, ubsocial.github.io. Um abraço e excelentes projetos de container na Amazon AWS.